Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech e olha só, hoje eu vou ensinar para você como você pode limpar o seu gabinete, o seu computador, o seu hardware, correndo o menor risco possível. Um procedimento simples, utilizando ferramentas simples que você deve ter aí na sua casa, ou se não tiver, são fáceis de encontrar, mas que você vai poder deixar o seu computador zeradinho de novo, correndo o menor risco possível. E por que eu estou falando de risco? Sempre que você for mexer no seu hardware, montar, desmontar, trocar algum componente, você está colocando aqueles componentes em risco. Pode ser que por falta de prática, de experiência, de habilidade, de conhecimento, ou até por uma falta de atenção em um determinado momento, você danifique um componente. Pode ser que na hora de manusear ele você não saiba a forma adequada de manusear, ou se descuide na hora de largar ele em cima da mesa, por exemplo, e acaba danificando. Ou o simples fato de você tirar ele do lugar até colocar de volta, pode ser que ele pare de funcionar, os riscos existem. Por isso que eu quero mostrar para vocês agora o procedimento que implica no menor risco possível para o seu hardware, ou seja, limpar sem desmontar. Bom, como o próprio título do vídeo sugere, é uma limpeza básica, a gente não vai trocar pasta térmica, não vai desmontar coolers, ventiladores para fazer uma limpeza mais minuciosa, lubrificação, enfim, é um procedimento básico de manutenção que você pode executar sozinho na sua casa a partir de agora. As ferramentas que a gente vai usar, os equipamentos que a gente vai usar para fazer essa limpeza são apenas um pano levemente umedecido. Eu vou usar 2 pincéis de tamanhos diferentes para facilitar um pouco e vou usar também um aspirador de pó porque eu estou fazendo a limpeza em ambiente interno. Você pode fazer essa limpeza no ambiente externo aí para evitar a bagunça do seu ambiente de trabalho e você não precisa usar o aspirador, por exemplo. Você pode conferir que tem bastante pó acumulado, bastante sujeira acumulada. Essa é a minha máquina de uso pessoal. Ela está há praticamente um ano sem receber nenhum tipo de manutenção, justamente esperando a gravação desse vídeo. Tanto na parte frontal, a parte de cima também tem muito pó acumulado. Nas laterais tem teia de aranha, o acrílico está com poeira acumulada, impregnada por todos os lados. Então você pode conferir que a máquina realmente passou um bom tempo sem receber a devida manutenção. Na parte de trás também tem um pouco de sujeira acumulada e a única parte que realmente se escapou um pouquinho da ação da poeira foi a parte inferior do gabinete. Então a poeira não conseguiu se acumular nessa parte, justamente por estar na parte de baixo. Para começar o nosso procedimento de limpeza, eu sempre começo limpando a parte externa do gabinete com o pano levemente umedecido. Atenção, levemente umedecido, não molhado. Você passa o pano no gabinete e em poucos segundos o gabinete já deve estar secando por conta própria. Então essa é a primeira etapa da limpeza. Limpar todo o exterior do gabinete, todas as partes que não envolvam contato direto com os componentes do hardware do seu gabinete, usando um pano levemente umedecido. Essa é a primeira etapa do processo de limpeza. Olha aí o resultado da nossa limpeza na parte externa. Realmente estava precisando de um trato o meu gabinete. Agora que a gente limpou toda a parte externa com um pano, eu vou limpar essa grade frontal utilizando um pincel e o aspirador. Eu estou usando o aspirador para facilitar um pouco o processo e não sujar todo o meu escritório. Se você for fazer isso no ambiente externo, você pode dispensar o aspirador de pó. Como eu não queria fazer bagunça aqui internamente, eu utilizei por conta da nossa gravação também. É uma escolha que você deve fazer de como você vai fazer a limpeza dessa parte externa do gabinete que tenha grades, por exemplo. A parte de trás do gabinete, toda a parte que tem grades, ranhuras, orifícios que tem poeira acumulada, eu vou limpando sempre utilizando o pincel, usando o aspirador próximo do pincel para capturar essa sujeira e não deixar ela toda no ambiente. Então agora é gradativamente fazendo a limpeza de todas as partes do nosso gabinete, utilizando o pincel e um aspirador de pó no meu caso. Para a limpeza da parte de baixo aqui eu retirei o filtro de poeira, então para fazer a limpeza das grades,
Depois que eu limpei a grade, aproveitei para limpar também o filtro de poeira, que pode inclusive ser lavado com água e sabão ou simplesmente com água e deixar secar depois para recolocar ele no seu gabinete. Agora é hora de abrir o nosso computador para começar a limpeza na parte interna. E olha só o que eu encontrei dentro desse gabinete. Se a parte de fora já estava suja, pelo menos eu já estava considerando o gabinete bem sujinho, na parte interna eu até me surpreendi, achei que não estava tanto assim. Mas realmente tem muito trabalho pela frente. E aqui na parte interna do gabinete eu vou utilizar a mesma técnica que eu utilizei na grade e na parte externa. Com o pincel e o aspirador próximo para evitar que essa poeira toda fique no meu ambiente de trabalho, eu vou começar a limpar peça por peça. Coolers, placa, tudo que eu conseguir limpar sem desmontar, eu vou limpar utilizando o pincel ou os pincéis no caso, para utilizar de tamanhos diferentes dependendo do lugar que você está limpando, e todas as partes do gabinete serão limpas dessa forma. Aqui a dica é sempre você começar a limpeza de cima para baixo, que conforme o pó for caindo, ele pode ir se acumulando nos componentes de baixo, então comece limpando de cima para baixo, que daí você precisa fazer uma vez só a limpeza. Se você começar de baixo para cima, quando você for limpar as peças do topo, pode cair pó nas peças mais de baixo e você ter que refazer a limpeza. Em alguns lugares você pode usar o pano umedecido para limpar, como por exemplo eu fiz aqui nas baias de CD e DVD. Dê uma atenção especial para os coolers, para os fãs que tem no seu gabinete ou no gabinete do seu cliente. Com um pincel você consegue fazer uma limpeza bem profunda nesses coolers, remover todo tipo de poeira acumulada neles, só que você tem que limpar as hélices dos ventiladores uma por uma. Não esquece também de desmontar a lateral inversa do seu gabinete e limpar a parte das costas da placa-mãe. Bastante poeira se acumula nessa parte também, ela fica impregnada nesses cantinhos menores, então você tem que lembrar de fazer a limpeza de todas as peças. As laterais do gabinete, quando você remover, você também pode limpar utilizando o pincel ou o pano levemente umedecido, isso é indiferente. E depois que todo o nosso procedimento de limpeza foi feito, deve demorar aí alguns longos minutos, o resultado final satisfaz os olhos pelo menos. Nosso computador está zerinho, limpinho e a gente não precisou desmontar nada. E olha só a diferença do antes e depois. Antes cheio de pó, praticamente marrom por dentro e por fora, e agora limpinho, sem nada de poeira e o melhor, sem precisar desmontar toda a máquina para fazer a limpeza. Esse é o procedimento mais simples de manutenção preventiva, de limpeza de máquina que você pode fazer. Ele não envolve praticamente nenhum risco porque você não está desmontando o computador, demora menos tempo para fazer e é bastante efetivo porque, como você pode ver aí, o resultado é bem satisfatório.